A história do surgimento da Igreja Batista. A história do surgimento da Igreja Batista remonta ao início do século XVII, na Inglaterra, durante um período de intensa controvérsia religiosa. Nessa época, um grupo de cristãos puritanos insatisfeitos com a Igreja Anglicana, liderados por John Smyth e Thomas Elvis, se separou da denominação e iniciou um movimento de reforma. Em 1609, John Smyth batizou-se e, em seguida, batizou Thomas Elvis e um grupo de seguidores em uma casa em Amsterdã, na Holanda, usando o batismo por imersão. Esse ato foi considerado uma rejeição ao batismo infantil da Igreja Anglicana e marcou o início do movimento batista. Em 1611, Thomas Elvis retornou à Inglaterra e fundou a primeira Igreja Batista em solo britânico em Spitalfields, Londres. Logo depois, o movimento batista começou a se espalhar rapidamente pela Inglaterra e outras partes da Europa, principalmente graças ao trabalho missionário de líderes como John Bunyan e William Carey. Nos Estados Unidos, o movimento batista começou a ganhar força a partir do século XVIII, com a fundação da primeira Igreja Batista em Providence, Rhode Island, em 1639. A partir daí, o movimento se expandiu para outras regiões do país, com destaque para o sul, onde a maioria dos batistas americanos vive até hoje. Atualmente, os batistas são uma das maiores denominações cristãs do mundo, com cerca de 110 milhões de membros em mais de 200 países. Eles são conhecidos por sua ênfase na autonomia local da igreja, no batismo por imersão e na liberdade religiosa e de consciência. A história do surgimento da Igreja Batista é uma história de perseguição, resistência e busca por liberdade religiosa. Desde a sua fundação na Inglaterra, no século XVII, até a sua expansão pelo mundo, os batistas sempre lutaram pelo direito de seguir as suas próprias convicções e de adorar a Deus livremente, sem a interferência do Estado ou de qualquer outra instituição. Hoje, a Igreja Batista é uma das maiores denominações protestantes do mundo, com milhões de fiéis espalhados por todos os continentes. A sua história é um testemunho da força da fé e da perseverança dos crentes, que, mesmo em meio às mais difíceis circunstâncias, nunca deixaram de confiar em Deus e de lutar pelos seus princípios e valores.